Nathan Santos. E ele mandou assim: qual a principal diferença entre a palavra pregada nas igrejas no sertão e nas igrejas em cidades grandes? Existe uma diferença do evangelho, vamos dizer assim, pregado? Não. Ou a maneira? Ou a palavra, tem alguma diferença? Eu acredito que, claro, que o evangelho, sem dúvida, é o mesmo, né? Não tem dúvida nenhuma disso. Eu acho que talvez depende muito, como eu falei, talvez só vai saber disso quem viveu. Você chegar a um lugar onde nunca teve uma igreja antes naquele lugar. Isso talvez é difícil pensar isso aqui, né? Imagina só chegar a um lugar que nunca teve uma igreja naquele lugar. Então você vai começar um culto com pessoas que nunca foram num culto na sua vida, né? E talvez a referência que eles têm de igreja é a igreja católica, né? Sim, sim. E aí, então, quando você vai pregar o evangelho, você tem que entender que você está iniciando um movimento, tipo assim, para muito longo prazo, assim, para gerações. Então, claro que algumas coisas você tem que ter sabedoria para transmitir, né? Mas a questão do arrependimento, da salvação só por Jesus, da caminhada em santidade, isso tem que existir, né? Não tem como, né? Mas, entre aspas, é uma palavra mais leve, mais mastigadinha. Olha, Jesus... Eu acho que a única diferença é que você, como Jesus fazia das parábolas, você usa coisas do contexto para eles entenderem o que você está falando. Uhum. Mas, mano, é cajadada, se arrependa do pecado. Eu acho que deve ter muito mais arrependimento do que até as palavras de hoje que estão sendo pregadas. Pode ser do que isso, porque aqui tem muito coach, né? É um evangelho muito mais natural. Essas coisas assim, né? E lá, enfim... Não, mas acho que... Talvez pensando agora, nunca ninguém me fez essa pergunta. Pensando agora, eu acho que não muda nada. Eu acredito que só muda os elementos para que para eles entendam, né? Uhum. Em relação a isso. Então a gente usa muito essa questão da chuva, do rural, para fazer sentido. Mas a essência não muda nada. E hoje a gente está como eu falei, 10 anos, né? A gente está num nível que a gente está formando lideranças no sertão. Então aí que tem que ser mais profundo mesmo, né? Geral, mais profundo mesmo. Né? Você já foi evangelizar alguém ou pregar para alguém que não sabia quem era Jesus? Eu sempre conto essa história que, para mim, é uma das histórias mais que mostram o contexto do sertão. Assim que eu cheguei lá, a gente recebeu uma equipe de Goiânia, de uma igreja, e eles quiseram, assim, Zé d'Água, me leva num vilarejo mais longe daqui. Então, a gente andou 1h30 de caminhonete para chegar num vilarejo, em cima de uma serra. Lá não tinha igreja, claro, a gente foi fazer o culto no bar, né? E aí estava lá no bar, tal, tinha um pessoalzinho ouvindo, de repente uma mulher levantou assim, e falou: glória a Deus que vocês estão aqui, graças a Deus que vocês estão aqui, a mulher falou. Achou estranho, né, no meio do nada, alguém falar isso. Acabou o culto, foi perguntar: senhora, aconteceu alguma coisa, você falou isso? Aí ela disse assim: não, é porque uns semanas atrás eu fui numa capela católica, aqui numa outra comunidade, e eu ouvindo o padre falar, e eu sei ler a Bíblia, eu sei ler. Comecei a ler a Bíblia e vi que aquilo não estava certo. E alguém me falou que o Jesus dos crentes é o Jesus certo. Eu comecei a pedir para Deus: Deus, manda um crente na minha comunidade porque eu quero aceitar esse Jesus. Caramba! Porque não tinha ninguém aqui. E é uma comunidade que nem a Igreja Católica tem. Nem a Igreja Católica tinha. E ela começou a pedir para Deus mandar um crente para lá porque ela queria conhecer esse Jesus. E ela falou: e hoje vocês chegaram aqui. E eu quero esse Jesus que vocês estão pregando. Uau, né? Eu estou falando do Brasil, eu estou falando do Nordeste, eu estou falando, tipo, sei lá, da Índia, de um lugar longe, assim, né? E ela aceitou Jesus aquele dia e começou a ir para a igreja. Hoje ela é pastora da igreja local, lá da comunidade. Lá. É muito bacana. Então, assim, eu acho que acontece muitas vezes a pessoa ouviu falar alguma coisa, mas ela não tem assim um conhecimento profundo, não tem onde buscar, entendeu? Não tem quem perguntar, não tem aonde ir. Então, isso a gente encontra muito. Pessoas que querem saber mais e não tem onde ir, né? E aí uma comunidade dessa que nem... Ou seja, é zero religião. Sim, não tem religião nenhuma. Sim. A aceitação é mais fácil ou mais difícil? Então, eles talvez não tinham, hoje já tem, um lugar de culto, mas todos eram católicos, né? Todos tinham alguma prática católica. Quando eu cheguei lá, isso era muito ferrenho, essa questão do crente, não sei o quê. A polícia me parava na cidade. Imagina uma cidade de 7 mil habitantes que tem 2 policiais e ele ainda consegue te parar. É porque ele realmente quer fazer aquilo. Né? Tem alguma coisa contra você. E já chegou tipo, de tentar comprar alguma coisa e não quiserem me vender e tal, aquela coisa toda.
Então tinha algo ferrenho, mas eu acho que essa questão da igreja com esse trabalho de transformação social que a gente mostrou como evangelho, que a gente apoia todo mundo, né? Não importa se você é católico, o que for, se você está com necessidade, a gente apoia. Então isso quebrou muita barreira. Então hoje, mano, é super tranquilo. Vocês chegaram com ações, com a de tudo. Mas Foi 10 São anos Paulo. atrás era pancada, mano. Era bem mais difícil. Existia. Então eu acredito que tem cidades hoje no sertão que não tem um trabalho assim talvez um pouco maior, que ainda tem muita dificuldade, né, de alcançar. Sem dúvida tem. Caramba, cara, que nem você falou, não é lá na Então, Conchichina, né? Então, você vê? Caramba, Você vê que velho. coisa maluca. E a história de alguns anos atrás e do nosso país, né, mano? Tem muito ainda. Tirando assim, é lógico, tem comunidade lá na Amazônia que ali no Piauí ou em outro estado do Nordeste tem muita comunidade que nunca ouviu falar. A conta que a gente tem hoje são cerca de 6.000 comunidades sem nenhuma igreja no sertão. Então, 6.000 lugares que vivem pessoas que não existe nenhuma presença da igreja pregando, ensinando o evangelho. É muita gente. É muito lugar, é muito. Então tem bastante trabalho para fazer ainda. Caramba. Tem Uau. bastante trabalho para fazer. Só que uma coisa que a igreja do Brasil hoje tem recursos financeiros e mão de obra para solucionar isso muito rápido. Existe um plano de ação para isso? Não existe. Não existe. Então, hoje, eu acho que Deus nos deu recursos e pessoas para fazer isso. Basta querer, basta se movimentar em fé nisso. Porque a igreja hoje a igreja tem condição, né?